Olá, eu sou Letícia Spiro. Meu nome é Thiago, esse é meu site. Curta, comente, subscreva. Eu assisti o remake do Rei Leão e eu fui surpreendido positivamente. Mentira, é horrível o filme. Foi até um alívio esse filme ser horrível, porque me livrou de um conflito de expectativa versus realidade quando a gente assiste um filme, sabe? Quando você vai assistir um filme e você não sabe se você gostou do filme porque você achava que ia ser uma merda, ou se você achou uma merda porque você estava com a expectativa lá em cima. No caso do Rei Leão, foi muito confortável pra mim, porque esse filme parecia que ia ser uma porcaria, e aí eu fui assistir, é realmente uma porcaria. Então obrigado, Disney, por ter me proporcionado esse conforto psicológico. Eu estou muito confortável psicologicamente, e é com esse conforto psicológico que eu vim reclamar desse filme pelos próximos 57 minutos. Capítulo 1. Eu gosto de remakes. Ninguém pode me culpar aqui de não ter gostado desse filme porque eu sou purista em relação ao filme original. Esse remake não destruiu a minha infância. Quem destruiu a minha infância foram as estruturas de poder criadas pela ascensão do capitalismo. Não tem nada a ver com a minha infância. Mentira, tem a ver com a minha infância. Tudo tem a ver com a minha infância. Sabe aquele filme Romeu mais Julieta, com o Thiago Fragoso e Daniela Ciccarelli? Eu lembro que quando eu assisti esse filme pela primeira vez, eu fiquei muito encantado com a ideia de recontar uma história muito antiga nos tempos atuais. De quando que é o Romeu e Julieta, a história original, escrita pela Glória Pérez? Eu lembro que durante boa parte da minha adolescência eu fiquei bem cismado com esse conceito de recontar a história, de readaptar personagem. Eu acho isso uma ideia muito legal. E eu gosto muito de desenho animado, né? É muito sutil esse traço de personalidade meu. E um dos meus desenhos animados antigos que eu mais gosto é um curta-metragem de 1943 que chama Red Hot Riding Hood. Red Hot Riding Hood! Passava no SBT quando eu era criança, tá? Eu não era nascido em 1943. Esse curta foi criado por um cara chamado Tex Avery, que ele é um dos criadores do Pernalonga. E é uma versão do Chapeuzinho Vermelho que é contada como se a Chapeuzinho fosse uma cantora de um cabaré ou algo do tipo. E o Lobo é um dos frequentadores desse lugar. E sabe aquela ideia de que a história do Chapeuzinho Vermelho tem, vamos dizer assim, um subtexto sexual? Todo mundo sabe disso, né? É só eu? Pra que essa boca tão grande? Nessa versão do Chapeuzinho Vermelho não tem subtexto, não. O Lobo, ele quer comer a Chapeuzinho mesmo, no sentido bíblico. Eu gosto muito dessa versão, de como a Chapeuzinho retoma o controle da narrativa dela, de como ela desce o cacete no lobo, desce a porrada nele. É uma versão quase feminista da Chapeuzinho Vermelho. Morte ao pênis! E esse é o meu tipo preferido de remake. Quando alguém pega um personagem já conhecido e recontextualiza ele quase que em outro gênero e diz outra coisa com essa história. Tem muita história boa que é um remake. O Scarface é um remake. O filme A Mosca, com o ator A Mosca, é um remake. A novela Mulheres de Areia, o maior produto audiovisual brasileiro, é um remake de outra novela de 1974. E um bom remake, ele tem um poder retórico muito forte. Dá pra dizer muita coisa legal só de recontar uma história. Seguindo por essa lógica, o que um remake de um desenho animado da década de 90, feito em 2019, tem pra acrescentar no mundo de hoje? Nada. Obrigado por assistir, não esqueça de comentar no vídeo. Tô brincando, eu vou chegar onde eu quero chegar, eu só preciso voltar 3 anos no tempo. Capítulo 2. Mowgli. Em 2016, a Disney lançou o remake de Mowgli, dirigido pelo Jon Favreau. O Jon Favreau... Ele dirigiu os 3 filmes do Homem de Ferro, ele dirigiu esse remake do Mowgli, ele dirigiu o remake do Rei Leão, ele também é conhecido por ser o namorado rico da Mônica de Friends e o eterno Jamanta da novela Torre de Babel. Mas vamos falar de Mowgli. Na minha opinião pessoal e intransferível, o Mowgli é o melhor dessa leva de remakes da Disney, é o filme mais legal. O que não diz muita coisa, né? Porque todos os outros remakes da Disney são horríveis. Eu tô falando com você, o Rei Leão de 2019. Eu vou chegar em você. Mas o Mowgli de 2016 é realmente um filme muito legal. Primeiro porque o original não é muito bom, o de 67 é um pouco datado, e o remake, talvez por isso mesmo, adapta essa história de um jeito que ela faz mais sentido, como um filme feito hoje. Em vez de fazer um remake exatamente igual ao filme original, ele toma algumas liberdades pra fazer esse filme fazer mais sentido hoje. Na verdade, o filme original são uma série de aventurinhas do Mowgli na selva. Você ouve falar do vilão aqui e ali. Ele
aparece de vez em quando, ele conversa com a cobra, você descobre que ele tem medo de fogo, e no final os dois se enfrentam e o Mowgli derrota ele com fogo. Esse é o máximo de coesão narrativa que existe nesse filme. Ah, ele tem medo de fogo, vou derrotar ele com fogo. E aí o Mowgli derrota ele com fogo, encontra a Larissa Manoela no final do filme e o filme acaba. No remake tem toda uma nuance de como o vilão do filme se sente ameaçado pela presença do Mowgli na selva, porque a presença do Mowgli na selva significa seres humanos na selva. E seres humanos têm um histórico de deixar um rastro de destruição por onde eles passam, não só no filme, e na vida real também. O Shere Khan tem uma cicatriz na cara? Eu não lembro. Ele tem uma história de vida um pouco sofrida porque ele quase morreu nas mãos de um humano. Então ele tem muito medo de humanos e ele quer proteger a selva da presença de humanos. E o Mowgli ele só quer sobreviver. E o Shere Khan tem medo de fogo, tem uma metáfora do fogo como o poder do ser humano. They call it the red flower. Você entende por que ele quer matar o Mowgli, mas você também quer que o Mowgli sobreviva, porque ele é uma criança, né? Então o filme traz nuance, ele deixa você um pouco em conflito. Os dois têm razão. I'm not afraid of you. No one has to be afraid of you anymore. I think they're afraid of something else now. E esse filme é ótimo, tem uma história bem sólida, tem um tema forte do humano versus selvagem, fogo, o homem controla o fogo, os animais têm medo do fogo, o Mowgli é meio animal e meio humano, o menino lobo, o homem que foi criado na selva. Esse remake ele constrói essas coisas muito bem, de um jeito muito sólido e muito legal e muito interessante. E além disso ele fica no meio do caminho entre ser um remake que é fiel ao filme original, mas também desconstrói essa história original e faz ela fazer mais sentido hoje. Nem sempre essa ideia funciona, né? O Tim Burton fez um remake do Dumbo, ele tenta fazer isso, é um meio do caminho também, e é muito ruim. Até porque tudo que o Tim Burton fez nos últimos 10 anos é horrível também. Vou acabar com você, Tim Burton. Mas o Mowgli de 2016 funciona. Ele funciona bem como um filme feito em 2016. Mas a maioria dos personagens desse filme são animais que falam, né? E pode ser que seja muito chocante pra vocês que eu vou falar agora. Eu espero que todo mundo esteja sentado pra ouvir isso, mas animais não falam. Animais só falam em desenho animado, gente. Em desenho animado, não só animais falam, como eles têm expressões faciais semelhantes às expressões faciais humanas. Ou eles se movimentam e se expressam de jeito caricato que transmite emoção pro olho humano. Animais de verdade não fazem isso, gente. Animais de verdade não fazem essa cara, nem essa, nem essa. Muito menos essa. E é meio difícil fazer um filme live action em que você precisa transmitir a emoção do filme no olhar de um personagem que é um animal selvagem ultra realista. Tipo num filme que você precisa transmitir numa imagem que o personagem principal ficou triste porque o pai morreu. Pra sorte do Mowgli, o filme que eu tô falando, né? Tô falando desse filme ainda. Pra sorte do Mowgli, o personagem principal é um ser humano de verdade, é um ator de verdade, é uma criança de verdade. E como quase todos os seres humanos de verdade, ele consegue transmitir emoção com o olhar. Eu não consigo, porque eu já sofri muito na guerra. Mas ele consegue, ele precisa conseguir, é o trabalho dele. E por mais que os animais do filme sejam meio esquisitos, pelo menos a âncora emocional do filme não tá neles. Tá no personagem principal, que é um ser humano de verdade, uma pessoa real, que consegue transmitir tristeza e alegria com o olhar. E é por isso que esse filme funciona, diferentemente de outros filmes que não funcionam e são horríveis. Capítulo 3. Nada presta. No ano seguinte do Mowgli, a Disney lançou o remake da Bela e a Fera. There goes the baker with his tray like always. Esse filme faturou mais de $1 bilhão no mundo inteiro. Foi a maior bilheteria de musical live action de todos os tempos e a segunda maior bilheteria de musical de todos os tempos, perdendo só pra Princesa Frozen, interpretada por Maria Luísa Mendonça. Além disso, o marketing do filme foi fortemente focado em vender ele como uma versão exatamente igual ao original, mas com o detalhe de que eles iam consertar os erros do original. E também não faltou declaração pra imprensa sobre como essa versão ia ter um grande momento gay e como essa encarnação da Bela ia ser mais feminista. O que obviamente despertou a fúria de certas pessoas. E olha só, isso é uma ótima estratégia de marketing. Mas eu vou chegar lá. Eu vou chegar em você. E daí, já viu, né? Abriu-se o bueiro da nostalgia, que já estava aberto antes, na verdade. O marketing da nostalgia não é de agora. Mas na Disney, eu acho que foi a partir da Bela e a Fera que começou o investimento pesado em remake live action. Teve a Bela e a Fera, teve Aladdin, teve o Rei Leão, eles vão fazer agora A Pequena Sereia, Mulan. Todos os filmes da renascença da Disney na década de 90
60 vão ser refeitos agora em live action. O bueiro da nostalgia. Não precisa ter muito trabalho, né? Não precisa desconstruir um filme da década de 60. É só pegar os da década de 90 e refazer tudo igual. É isso que a gente quer, né? A gente. A gente quem? Millennials. Gente de 30 anos que assistiu A Bela e a Fera no cinema quando tinha 7 e agora pagou R$30 pra assistir de novo porque eles refizeram com a Hermione. Pra quem vocês acham que esse filme foi feito? Pra criança? Sim, mas também pro adulto de 30 anos que quer reviver a própria infância com um filho de 7. Ou pelo menos é isso que parece. Sabe qual filme não foi feito pra mim? Pra minha infância? Mowgli. Esse filme é de 67, gente. Vocês acham que eu era nascido em 1967? Não respondam. Mas minha mãe assistiu quando ela era criança. Foi muito forte pra ela. E aí quando ela teve filho, ela quis rever esse filme com os filhos, comigo e com a minha irmã. A gente adorou. Eu gosto até hoje. Não é meu preferido. Nem de longe. Porque, como eu falei, é meio chato. Tem uma ou outra cena legal. E eu sempre adoro rever a cena que Sasha Meneghel gravou com a cobra. Esse filme não combina com o tipo de entretenimento que uma criança de 9 anos queria ter em 1995. Porque esse filme não foi feito pra uma criança de 1995. Mas isso não me impediu de gostar na época. Porque criança gosta de qualquer coisa. E essa é meio que a mesma lógica por trás de por que esses remakes da Disney agora estão sendo feitos. A Disney conta primariamente com essa audiência, a de jovens adultos de 30 anos. Ninguém precisa entender muito bem o que a criança de hoje em dia quer ver. É só você convencer os pais dela a levarem elas pro cinema. A criança não tem dinheiro, quem tem dinheiro é a mãe. A renascença da Disney foi a época do auge do VHS, que era uma coisa que existia, tá? O que significava que crianças como eu podiam assistir os filmes da Disney dessa época até derreter a retina. Eu assisti Aladdin 20 vezes num único final de semana, literalmente. Eu lembro desse filme como se as imagens tivessem sido soldadas dentro do meu cérebro. Eu lembro de cada detalhe, cada cena, ponto a ponto, tudo. E é por isso que esses remakes tipo A Bela e a Fera existem, pra gente reviver esses filmes frame a frame. Vocês acham que uma criança de 11 anos se importa porque eles fizeram a abertura do Rei Leão, a primeira cena do Rei Leão, do sol nascendo lá? Vocês acham que uma criança de 11 anos se importa se essa cena é igualzinha ao filme de 94? Claro que não! Mas eu vou reconhecer cada detalhe, porque adultos de 30 anos em 2019 não tinham internet em casa em 1995. Assistir o Rei Leão 20 vezes por dia era tudo que a gente tinha. E hoje a gente tem menos ainda e pior, a gente tem filho. E a gente tem o quê? Uma bagagem enorme de frustração nas nossas costas e a gente precisa jogar essa bagagem de frustração em alguém. Quem é melhor pra fazer isso? Nossos filhos. Eu não tenho filho, graças a Deus. Olha, filho, isso aqui que eu assisti quando eu era criança, quando eu ainda tinha sonhos. E isso é uma merda, porque gera pra mim o pior tipo de remake, que é esse remake vazio, feito de um jeito burocrático pra satisfazer uma nostalgia quase que automatizada. Toma aqui esse monte de frame, ó, pra você lembrar da sua infância. E aí eles vão lá e refazem os filmes originais, refazem tudo, frame a frame, sem creditar os artistas originais, a galera que fez storyboard, a galera que faz aqueles backgrounds, a galera que desenhou o vestido da Bela. Essa galera não ganha um centavo com esses remakes. Em royalties, nada. E quando não é isso, eles tentam consertar coisas que não precisavam de conserto. Ah, por que os criados da Fera foram punidos, sendo que eles nunca fizeram nada? Ninguém precisa saber dessas informações pro filme fazer sentido. Mas não, eles vão lá, fazem um remake explicando isso aí. Por quê? Porque o Jonathan, do canal Furos no Roteiro Disney, fez um vídeo inteiro reclamando disso. Ele cismou que tinha que explicar isso. Ele cismou que a Bela tem síndrome de Estocolmo. Ele cismou com cada detalhe da história que não foi didaticamente explicado no filme. Por que o Jonathan fez isso? Porque Jonathan assistiu esse filme 857 vezes em 1997 e ele lembrou, ó, tá aqui, ó, cada detalhe. Porque ele não tinha YouTube na época pra ele assistir Baby Shark e Galinha Pintadinha. E é assim que se faz filme agora, né? É um checklist de coisas que você precisa, tipo, dar um check lá pra você explicar e passar pra audiência sem emoção alguma. É uma planilha do Excel em forma de filme. E esse, pra mim, é um dos piores pecados do remake do Rei Leão. Capítulo 4. Finalmente reclamando do Rei Leão. O momento que eu mais gostei do Rei Leão de 2019 foi a cena que o Simba vai pro cemitério dos elefantes. Porque eu acho que esse filme faz um ótimo trabalho em retratar um ambiente apático, sem vida e desprovido de qualquer alegria. Pena que o filme faz isso em todas as outras cenas. É bem triste assistir esse filme porque ele faz um esforço muito grande em fazer você lembrar que o antigo existe. Você lembra que tudo que você tá vendo ali foi feito de um jeito melhor em outro filme. Lembra daquela cena que você assistiu 30 anos atrás e te emocionou? Que bom que você lembra.
lembra. Missão cumprida. O Rei Leão não é uma história boa pra se contar em linguagem realista. De quem foi essa ideia? Tem tanta cor, tanta expressão, tanto dinamismo no filme original. É nessas coisas que a emoção do filme tá. A emoção da história tá muito ancorada nessas coisas. O olhar do Simba quando ele vê o pai morrendo. O jeito que ele se movimenta indo embora, sentindo o peso da culpa. Nessa versão é tipo... ok. É um leão andando. Tudo nesse filme parece fora de escala, tudo perde em dimensão, tudo parece menor. O cemitério dos elefantes não parece tão grande. A debandada lá, que mata o Mufasa, parece bem menos perigosa do que o trânsito da 9 de julho. Parece que eles optaram em filmar tudo em planos mais fechados, porque a vida real não é tão impressionante quanto um desenho da vida real. Tem uma cena no filme original que o Simba olha pro próprio reflexo no rio, e ele vê o próprio reflexo, e aí o Antônio Conselheiro, o macaco, toca na água, e aí quando o Simba olha de novo na água, ele vê o próprio pai no lugar do reflexo dele. Essa cena no desenho é muito impactante, porque a postura do Mufasa é muito diferente da postura do Simba. O jeito que eles são desenhados é diferente. O Mufasa era um leão muito bonito. E o Simba, pelo trauma que ele sofreu, por tudo que ele passou, ele não consegue, naquele momento da história, ter a mesma imponência do pai. Ele é até um pouco curvado. O jeito que ele é desenhado, o jeito que ele se movimenta, o jeito que ele... A linguagem corporal do Simba, ela é um pouco mais curvada, sem imponência, porque ele é um leão que sofreu muito. Daí, quando você vê o reflexo do Simba se transformar no pai, é uma cena muito forte narrativamente. E todos os elementos visuais, as cores, os traços, os movimentos, a animação, o enquadramento, reforçam o poder dessa cena. No remake, aí o Simba olha pro reflexo e ele vê um leão. Aí ele olha de novo e ele vê outro leão. Missão cumprida. Sabe, quando você tá contando uma história, o jeito que você conta ela, eu acho que é um pouquinho importante. Coisas significam coisas. Cores, luz, enquadramento, o jeito que um personagem se movimenta, o jeito que um personagem se expressa, o jeito que um personagem olha pro outro, emoções em geral. E aí você decide recontar uma história que é muito ancorada nesses elementos, mas remove eles da história. Quando você faz isso, você remove todas as coisas que fazem essa história significar alguma coisa. E aí o que sobra é só um exercício muito caro e muito elaborado sobre nada. Capítulo 5. O fim de todas as coisas. 25 anos separam o Rei Leão de 94 e o de 2019. Eu fiz essa conta. Nesse tempo, muita coisa aconteceu. O 11 de setembro, a eleição do Bolsonaro, Facebook, Instagram, Twitter, YouTube, a grávida de Taubaté, Jennifer Lawrence, Game of Thrones, Barack Obama, a amizade inabalável de Gretchen e Viviane Araújo, Snowden, Caitlyn Jenner, Rodrigo Apresentador, Azealia Banks na casa de Elon Musk, Bianca Nicole, irmão do Jorel, gays em geral, o impeachment da Dilma, Padre dos Balões, o texto da Eliane Brum sobre a mulher que cagou no banco, Golden Shower no Carnaval de São Paulo, Samira Close, Glória Maria atravessando a montanha gender fluid, a Primavera Árabe, Pablo Vittar, Brexit, todas as trans finíssimas fumando maconha. O que eu quero dizer é que 94 e 2019 são épocas muito diferentes. E o Rei Leão de 94 é basicamente um produto de 1994. Muitas das animações da década de 90, da Disney principalmente, trabalham muito com a questão de manutenção da ordem social. O Rei Leão é um dos filmes mais emblemáticos nesse sentido. Quando Mufasa morre e os caras assumem o trono, a natureza em si reage a essa ruptura, como se a quebra da linha de sucessão fosse o pior dos pecados. Os rios secam, tudo fica horrível, parece Osasco. E aí no momento que o Simba retoma o poder que sempre foi dele por direito de nascença, tudo volta ao normal. Todas as coisas voltam a ser lindas. Muito do plano do Scar, tanto no original quanto no remake, tem muito a ver com quebra de tradições. Mas nesse universo, quebrar tradições, reintegrar as hienas da sociedade, é retratado como algo muito errado. E o tema do Rei Leão é justamente a questão do ciclo da vida. É isso que o filme repete pra gente várias vezes, de várias formas. Tudo existe no delicado equilíbrio. Todas as coisas estão conectadas, menos aquele lugar escuro lá. E aquele lugar escuro lá? Deixa o lugar escuro lá. O lugar escuro lá fica lá. E esse tema tá ainda mais forte no remake, eu acho. Essa uma das principais coisas que eu senti de diferente. É que eles reforçam mais esse tema. Tem uma cena mais ou menos na metade do filme, quando ninguém na Pedra do Rei sabia que o Simba tava vivo, que ele deita num canteiro, assim, e aí umas peninhas voam no céu até chegar no macaco lá, o Beato Salu. Quer dizer, no original é assim. No remake, o Simba deita no canteiro e aí as palhinhas voam, caem no rio. E um passarinho pega
a palhinha. E aí ele faz um ninho com a palhinha. E aí a girafa come um pedaço da folha onde o passarinho tava e ela come um pedaço da palhinha. E aí a girafa faz cocô e o cocô da girafa tá com a palhinha dentro. Aí aparece um inseto carregando o cocô lá, levando o cocô pra casa. Isso aparece no filme, eu não tô inventando. E aí as coisas vão acontecendo. Aí chega em outro bicho, tá acompanhando, tá dando pra entender? Eventualmente essa palhinha chega lá no macaco. Mas ela faz todo esse caminho por vários animais e vários ambientes e vários contextos pra chegar nele. É uma sequência bem legal, é bem National Geographic, é bem realista, mas além de ser bonita, também reforça o tema principal do filme. Todas as formas de vida estão conectadas em um delicado equilíbrio e não sei o que lá. Menos o povo que vive naquele lugar escuro lá. E aquele lugar escuro lá? Esse povo aí que se Eu acho que no fim da história, o ciclo da vida é um pouco sobre como todas as coisas estão conectadas, mais ou menos, mas é muito mais sobre como as coisas têm que continuar do jeito que elas são, como as coisas têm que continuar do jeito que elas sempre foram. Quem sempre teve poder tem que continuar tendo, e quem sempre passou fome tem que continuar passando fome. Como sempre foi e como sempre tem que ser. É isso que o filme diz, tá? Eu não tô falando que a Disney é malvada e eles querem que a gente acredite nisso. Eu tô dizendo que tradição era um valor muito forte nas animações da Disney na década de 90. Não só na década de 90, né? Até a década de 90. Basta você pensar em quantos filmes da Disney terminam com as coisas voltando ao normal. Castelos se reconstruindo. Tudo magicamente voltando ao seu estado natural, como tem que ser, como sempre foi. Com a evolução da animação 3D, esse paradigma foi mudando um pouco. A gente começou a ver filmes que glorificam a ruptura social. Tem Vida de Inseto, Monstros S.A., Moana. São histórias em que o protagonista quebra as regras e muda o mundo. As coisas não voltam ao normal no final do filme porque o normal é uma merda. Nós temos que tomar os meios de produção. Eu não tô dizendo que as animações 3D são melhores que a animação 2D de forma alguma, nem que a Pixar quer implantar o marxismo cultural nas escolas. Eu só tô dizendo que o paradigma mudou um pouco. O tipo de história que se conecta melhor com as pessoas não é mais o mesmo. Existe agora um foco maior no poder que uma pessoa tem de transformar a comunidade onde ela vive. Na verdade, uma hipervalorização do indivíduo em detrimento da comunidade. O Simba da década de 90, ele volta pra casa porque ele tem o dever de voltar pra casa e ajudar o seu povo. A Moana, ela segue o coração dela e ela cria novas tradições e ela implanta o marxismo cultural e a teoria de gênero na comunidade. Morte ao pênis! Em animação 2D, isso é um aspecto muito técnico e muito estético, é uma coisa meio doida. Em animação 2D é muito difícil e caro fazer um movimento de câmera panorâmica num filme. Você tem que fazer isso frame a frame e dá um trabalho danado. Então o que a gente costuma ver em animação 2D são personagens se movimentando num background estático. Com a evolução da animação 3D, a gente começou a ver esse background se mexer freneticamente. A gente começou a ver movimentos de câmera mais elaborados, porque ficou mais fácil fazer esse tipo de movimento em animação com animação 3D. Tá entendendo onde eu quero chegar? O mundo parou de ser um lugar fixo, imóvel, tradicional. O mundo agora é fluxo, dinâmico, babadeiro. E não foi esse o mundo em que o Rei Leão foi criado. E eles não mudaram nada no remake que refletisse essa mudança de paradigma na animação. Tô viajando aqui. Lembra do que eu falei sobre como dá pra dizer muita coisa interessante quando você reconta uma história? O Rei Leão, o filme original, é uma história que glorifica muito a tradição. E em alguns momentos da história fica faltando isso aqui pra certas coisas que eu não vou falar o nome. E aquele lugar escuro lá? Ah, você tá problematizando o Rei Leão. Tá dizendo que eu tô. Um remake dessa história feito em 2019 poderia ter recontextualizado esses valores que a história original glorifica tanto. O que significa tradição em 2019? Como que você fala de tradição em 2019, no mundo de hoje? Eu não tô falando de consertar o filme antigo, eu tô falando de contar uma história melhor, de contar uma nova versão dessa história que se encaixe melhor nos dias de hoje. Mas do jeito que foi feito, é só uma história meio velha com a roupa nova. E aquele lugar escuro lá? Mas é isso, que ingenuidade é minha de achar que filmes são feitos porque existe uma boa história pra ser contada. Ninguém tem boas intenções. Ah, mas você viu que vão fazer A Pequena Sereia e contrataram uma atriz negra pra fazer a nova versão? Que legal, eu adorei. É o tipo de mudança sutil que recontextualiza uma história quando feito, né, de um jeito bem feito. De repente a gente começa a olhar essa história com outros olhos. A Pequena Sereia não é uma história muito boa pra se contar hoje em dia, né?
né? Vamos ser sinceros aqui, vamos conversar? É a história de uma mulher que abre mão da família, dos amigos, da própria autonomia, da própria voz pra ficar com um cara que ela nunca tinha visto antes. Ela não aprende nada no processo e no final tudo dá certo porque papai consertou tudo. Ótima lição, né? Lição cumprida. Mas talvez, quem sabe, né? Eles estão dispostos a contratar uma atriz negra pra fazer Ariel. Pode ser que eles estejam dispostos a adaptar a história, mudar uma coisa aqui e ali pra fazer essa história fazer sentido. Eu não consigo imaginar uma versão da Pequena Sereia que não passe uma mensagem horrível pra criança. Mas quem sabe, né? De repente uma atriz negra é tudo que essa história precisa. Coisas de humanos, não é? Eu também quero ver. E mesmo se eles não mudarem nada na história, uma atriz negra interpretando essa personagem carrega inevitavelmente um puta significado. E a gente vai assistir esse filme com essa carga de significado na cabeça. Só isso já é uma mudança muito drástica na forma como as coisas são feitas, principalmente vindo de um estúdio como a Disney, que tem um histórico tão problemático na forma como eles lidam com raça. Mas não é por isso que eles estão fazendo isso, né? A gente sabe que não é por isso. No minuto que esse cast foi anunciado, subiu uma hashtag lá no Trending Topics do Twitter, Not My Ariel. Veio quase que imediatamente, assim, o backlash do lado de lá da internet. É a mesma historinha de sempre. Quando saiu o primeiro trailer, aí essa galera vai lá derrubar o trailer no YouTube, eles vão sabotar a pontuação do filme nos Rotten Tomatoes, eles vão tentar sabotar a página desse filme na Wikipédia. E o lado de cá da internet não vai ficar de fora dessa, porque de uma hora pra outra vai ser muito importante defender esse filme na internet. E isso não é um acidente, não é um bug, não é uma falha na Matrix. Isso é planejado, isso é o plano de marketing da Disney para divulgar esse filme. O filme importa muito menos por si só e muito mais pelo espectro político que ele representa e onde a gente se posiciona nesse espectro. Quem a gente é. Isso aconteceu com Capitã Marvel, isso aconteceu com Pantera Negra, isso acontece em quase todos os grandes filmes agora. E o resultado disso é que todo mundo vai ficar meses falando desse filme todos os dias, fazendo divulgação de graça para uma empresa mega ultra bilionária tipo a Disney. Hakuna Matata, eu acho.